Bom dia, estamos começando mais um SINDCEF em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Bom dia, estamos aqui agora com o Dr. Leonardo, assessoria civil do SINDCEF-RN. Dr. Leonardo, uma pergunta, né, que não é uma coisa muito comum. Uma pessoa menor de 18 anos, ela pode adquirir um bem permanente, uma casa, um apartamento, um carro? Como é que se dá isso? É possível isso? Bom dia, Gigi. Bom dia quem está nos assistindo novamente. Na verdade, sim. A resposta bem objetiva é que o menor de idade, através dos seus pais, com pátrio poder, pode sim ter um imóvel, né, no seu nome. Gigi, não é uma coisa incomum, não. Como eu milito muito também nessa área do direito imobiliário, eu já encontrei vários... É sua praia? É minha praia, né? Vários casos, principalmente de imóveis de menor poder aquisitivo, né? Vamos dizer assim, um loteamento, uma casa, né, no menor valor. Às vezes os pais colocam o nome do filho naquela pretensão de, não, eu vou fazer um patrimônio, para, né, quando o meu filho ficar mais velho, ele já tem um patrimônio, já tem alguma coisa. Então, eu já passei por várias situações desse tipo, que os pais buscam depois vender esse bem, e aí é onde está o problema. Né? Comprar é mais fácil. O problema está na venda. Mas deixa eu só voltar para a pergunta inicial mesmo. O menor pode ter um bem no seu nome? Pode. Mas só no caso dos pais autorizarem, por exemplo, se ele já trabalha, se ele... Não, só se ele for emancipado. Se ele for emancipado, ele pode comprar. Ele pode. Emancipado, sim. Se ele não for emancipado, não, só com os pais, através dos pais, porque exercem o poder familiar, que a gente chama, né? No Código Civil. Então, agora vamos para a parte ruim, né? A parte ruim se arrependeram, querem às vezes acontece, por exemplo, você tem um bem que está no nome do menor, aí por uma situação financeira da família, você precisa vender aquele bem. Ou tem uma separação. Ou uma separação, alguma coisa do tipo. Mas estando o imóvel em nome do filho, pertence ao filho, não pertence ao casal. Mas acontece, eu já me deparei com essas situações, do pai e a mãe procurarem o meu escritório, dizendo, olha, eu quero vender, eu estou precisando por uma situação financeira, e só vende, Gigi, com autorização judicial. Certo? Mesmo que o filho também não se oponha. Mesmo que o filho não se oponha. Como ele é menor de idade, ele não tem a capacidade civil que o próprio Código Civil exige. Então, esse bem pode ser vendido? Pode, mas os pais vão ter que buscar o Poder Judiciário e ter uma autorização, como se fosse um alvará, para vender este bem. Entendeu? E vai explicitar por que está vendendo o bem. Porque também, como pertence ao filho, em tese, ele poderia vender para utilizar para o próprio filho. Então ele vai ter que justificar essa venda para quê, o que vai fazer com o valor da venda, se vai adquirir um outro imóvel, ou seja, ele precisa explicitar para o juiz, para que o juiz autorize. E como é menor, vai ter que ter a intervenção do Ministério Público também, no caso. Entendeu? Então, assim, poder colocar, como eu disse, já vi vários casos os pais colocarem um imóvel no nome do filho, tranquila, é simples. O problema é que se você precisar vender de urgência, fique certo. Você não, porque a pessoa que for comprar, ela corre um risco, ela vai comprar, ela não vai conseguir escriturar, se não tiver essa autorização judicial, porque o tabelião no cartório ele não vai fazer essa escritura pública. Mesmo os pais assinando, ele não vai fazer. Entendeu? Então, é um risco até para quem vai comprar sem essa autorização judicial. Corre. E não comprar, pagar e não ter a escritura pública. Né? Exatamente. Então, o que é que eu aconselho? Às vezes, eu já tive casos justamente aconselhando. Os pais me procurou querendo saber assim, eu posso colocar? Eu disse, olha, poder pode. Porém, fique sabendo, fique ciente de que se você precisar vender com urgência, você não vai vender. Você vai precisar de uma autorização judicial para vender esse bem. E no caso, para fazer aquele contrato de gaveta, quem assina são os pais
Sim, sempre Para são os poder, por pais. exemplo, até para dar entrada no cartório para escriturar. Assinado pelos pais e pelo menor, ou só pelos pais? São os pais que, como exercem o poder familiar, representam aquele menor contratualmente, juridicamente. Mas eu volto a frisar, se você quer colocar um bem em nome do seu filho, menor de idade, pense bem, mais de uma vez, porque se você precisar vender com urgência, você vai precisar de uma autorização judicial. Mas nada impede. Entrar com um processo? Entrar com o processo, solicitar ao juiz uma autorização ao alvará, exatamente. O juiz vai intimar e tudo. O Ministério Público vai ver se aquela justificativa ali para a venda daquele bem é plausível. Sim, ainda vai ser julgado o mérito. Mas é uma autorização, não é um procedimento muito complicado, Gi. É que nem aquelas autorizações para você... Eles chegam a ouvir o menor em alguma fase? Pode chegar a ouvir, nada impede, Gigi. Nada impede. Mas assim, são ações que tramitam rápido, não é demorado. Entendeu? Como aquelas autorizações para o filho menor viajar sozinhos, acompanhado. É aquele mesmo tipo de ação. Mesmo trâmite, entendeu? É uma autorização. Então o juiz só vai analisar à luz do que está ali rapidamente se ele autoriza ou não autoriza. Entendeu? Não tem uma demanda, não tem um conflito que o juiz vai julgar. Entendeu? Então, mas poder pode, porém, pense bem antes de fazer, se você for colocar em nome de um filho menor. Ok. Pois então, muito obrigado, Leonardo. Até a próxima gravação do programa. Até. Mais uma vez aqui com o Dr. Wagner, nosso bom dia, Dr. Wagner. Qual hoje o nosso tema vai falar sobre a questão da insalubridade, não é isso? Isso é um problema recorrente, né, do nosso pessoal, somente o pessoal cedido do Ministério da Saúde, por N motivos, né? O principal é por mudança de local de trabalho, né? Isso já cai automaticamente no sistema e termina virando um inferno para as pessoas poderem rever isso no seu contra-cheque, né? O que é que você traz de novidade? Interessante demais isso que você disse. A gente já falou sobre esse tema, insalubridade, mas eu nunca toquei nessa questão que você falou agora, que é o X. Tudo começa quando o servidor público ele sai da sua localidade e vai a outra. Aí quando ele chega na essa nova seção, né, ele sai do município de Ceramirim e vai de Macharanguape. Esses são os últimos exemplos que está chegando no escritório, os últimos servidores. Eu trouxe porque eu lembrei. E essa mudança faz com que seja suspensa, interrompida, melhor dizendo, o pagamento da insalubridade. Então nós já tratamos aqui da ação do restabelecimento do pagamento da insalubridade. Não é isso? Nós já falamos aqui para aquelas pessoas que teve essa mudança de sede, de municipalidade, digamos assim. Foi cedida de um município para outro, saiu do município de Açu e foi para o de Caicó e perdeu a sua insalubridade, nos procure que nós já temos essa ação pedindo restabelecimento da insalubridade e, logicamente, o pagamento das parcelas atrasadas, retroativas. Mas aqui agora eu vou falar de outro ponto, outro detalhe que muitos servidores têm nos procurado. É acerca do grau da insalubridade. Interessante falar, Gil, de antemão para você e com os nossos colegas, que na mesma ação que a gente pede o retorno do pagamento da insalubridade e os atrasados não pagos e devidos, a gente também já pode tratar da questão do grau. Isso é uma questão nova que eu estou trazendo e para os colegas, espectadores, sobre este assunto. Na mesma ação a gente já pode não só pedir o restabelecimento, como o aumento de grau. Por quê? Porque o laudo pericial que existe hoje, eu estou dando exemplo do Ministério da Saúde, mas pode ser qualquer outro ministério, qualquer outra autarquia. Pessoas que trabalham na insalubridade, periculosidade, sim, também pode, se foi tirada da noite para o dia, nos procure. Né? Isso vale para o primeiro BEC, para a DENOX, SINCRA, qualquer autarquia. O primeiro BEC não é uma autarquia, logicamente. O Ministério da Defesa. Eu trouxe o primeiro BEC porque eu fui procurado por um servidor do primeiro BEC que perdeu a periculosidade. Foi retirada a periculosidade dele. E ele é eletricista. Ele é eletricista, logicamente, tem que haver esse retorno. Mas a questão agora é o grau.
né? Nesta mesma ação do retorno, nós podemos também tratar do assunto grau. Se é 10, se é 20, se é 40. Quem diz isso? Um laudo pericial. Tá certo? Um médico especializado na medicina do trabalho ou um engenheiro. Qualquer desses dois profissionais, eles podem fornecer esse laudo pericial. O servidor aperreado, vamos usar esse termo bem nordestino, ele pode ir atrás, ele pode correr atrás, ele pode ir lá na Delegacia Regional do Trabalho e saber, ou no CREA, ele pode ir no Conselho de Medicina, saber se tem algum profissional habilitado aqui no estado para dar esse laudo. Esse profissional, ele vai ao seu local de trabalho, tá certo? Logicamente ele vai arcar com algum valor, esse servidor público, e esse médico vai avaliar o local de trabalho dele e vai fazer uma perícia, ele vai fornecer um laudo pericial que é válido na justiça. Logicamente, ele vai ser confrontado, né? Esse laudo vai ser confrontado. Não tem nenhuma dúvida que a União vai vir pedindo uma nova perícia. Até mesmo o próprio juiz de ofício pode solicitar, certo? Mas o que é que eu trago de novo? É que o sindicato, nós vamos ajuizar uma ação coletiva em nome do sindicato para o próprio sindicato ir atrás desse laudo. Para você, servidor público, não ter esse ônus. Não ter esse Foi fruto da última reunião que fizemos. Pronto. Da assessoria jurídica com a Secretaria Jurídica aqui do Sindicef. O que é que está levando os servidores públicos federais a questionar o grau? É que servidores públicos de outros estados, tá certo? Tem ganho algumas causas, mas isso é causas isoladas, tá certo? Eu tenho uma do Espírito Santo, eu tenho uma do... Como também a gente ganharia aqui, Perfeito. Com certeza a gente também ganharia algumas causas isoladas. A nossa ideia é justamente fazer uma coisa mais coletiva. O que é que vai definir, Gigi, esse direito? É o laudo, é o perito, porque o juiz é tão leigo quanto eu, quanto você e quanto o nosso servidor público federal. Quem vai definir o grau de insalubridade ou periculosidade do seu labor, das suas atividades, é o perito. Ele que vai dizer se o grau é 10, é 20 ou é 40. Não é porque fulano lá no Acre, Isso. tá certo? Com certeza. Tá recebendo grau máximo que você vai ter direito. Não é assim, tá certo? Mas muitos servidores públicos, com base nessas informações de outros estados, têm nos procurado, achando que tem já está certo, definido, o judiciário já determinou, já bateu o martelo. Não. Cada caso é um caso isolado. O perito vai avaliar o seu caso específico. Ele vai dizer se você primeiro ele vai avaliar se seu trabalho é insalubre. E qual o grau dessa insalubridade? Chegando à conclusão de que seu trabalho é insalubre, digamos que ele trabalha com veneno, é o que ocorre muito com o pessoal do Ministério da Saúde, ou ele é eletricista, médico, essas atividades, ele bate o martelo, digamos assim, sendo repetitivo, que você trabalha em uma atividade insalubre ou periculosa, e depois ele vai dizer o grau da insalubridade. Quem vai dizer isso? O perito. O perito, digamos, da parte, se ele for atrás de um médico, de um profissional do trabalho, um médico ou engenheiro, só serve esses dois, para dar o laudo, ele arcando do seu bolso. Esse perito vai dizer se ele trabalha na insalubridade e qual o grau, mas não tem nenhuma dúvida que o juiz vai marcar uma nova perícia, vai agendar uma nova perícia para ele ouvir o perito judicial. Se o perito judicial corroborar com o seu perito, a ação está tranquila. Você vai ter se você já receber a insalubridade, não precisa mais pleitear o retorno, porque você não perdeu, mas você vai ter um aumento de grau. Então é isso que o sindicato está se propondo a fazer, através de uma ação coletiva, já ir atrás desses laudos. Para o servidor público não ter esse custo pessoal. Quer dizer, um grande benefício a todos vocês filiados. Pois então tá, doutor Wagner, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais, no Jornal do Sindicato, colocando aí esse leque de possibilidades, né, de por onde a gente caminhar aí para chegar no objetivo dessa ação
que é tentar aumentar o grau da insalubridade, pelo menos em alguns casos, onde há necessidade disso. Pois muito obrigado, Dr. Wagner, até o próximo programa. Continuando nosso programa, estamos aqui com Valério, nosso assessor político. Bom dia, Valério, obrigado por ter vindo. Obrigado, bom dia. Temos um assunto muito interessante hoje, né? Estamos vindo de uma sequência, né, falando sobre a questão da prisão de Lula, também da questão da prisão em segunda instância, né, geral, sem ser só essa questão aplicada a Lula. E temos também foi na sequência disso, tipo que para dar uma satisfação, né, a questão do senador Aécio Neves ter virado réu, né, na Lava Jato. O que isso significa? Porque tem gente achando que ele já vai ser preso também, já ficar lá do lado de Lula. O que significa Aécio Neves ter virado réu? A decisão que transformou o Aécio Neves em réu, mas não só ele, mas a sua irmã, Seu sobrinho, o Fred, o primo dele, e um assessor daquele senador, dono daquele helicóptero que tinha meia tonelada de cocaína, lá no aeroporto da família do Aécio, aquela cidade de Cláudio, né, que tem um aeroporto particular, né, que é público, mas, né, sempre quem usa são eles. Essa decisão, ela de denunciar o Aécio, a denúncia é uma peça jurídica em que você junta farta documentação, seja por meio de provas documentais, seja por meio de escutas telefônicas, seja por meio de quebra de sigilo bancário, e aí você faz uma denúncia que é uma convicção por meio de provas concretas, não é convicção. Aí nesse caso pode ser convicção, tá certo. Você forma uma convicção de que aquela pessoa cometeu um crime, certo? De que aquela pessoa cometeu um crime ou vários crimes. No caso dele, cometeu 2 crimes: o crime de corrupção e obstrução à justiça. Eu quero lembrar que lá atrás, por muito menos, o Delcídio foi preso em flagrante. E ele não foi preso em flagrante, que deveria ter sido preso em flagrante, porque ele foi pego uma ligação telefônica dizendo o seguinte: que se meu primo falar, eu mando matar. Antes dele delatar, eu mando matar. Isso é coisa de gangster. Essa denúncia que foi apresentada e foi aceita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, diga-se de passagem, certo? Não é uma coisa tão simples como eles demonstraram aparentar ser. Eu não sei se você percebeu que os ministros, quando deram os seus votos, ele não falou de organização criminosa, ele não falou de delinquência, eles não falaram de pessoas de alta periculosidade, porque além desse crime de corrupção e de obstrução à justiça, tinha uma outra que era a formação de quadrilha. Tinham mais de 4 pessoas envolvidas nesse crime. Se tem mais de 4, é formação de quadrilha. Aumenta-se a pena. Eles não colocaram isso. Deram uma de... botaram um pano nos olhos para não ver esse outro crime que foi cometido, que foi formação de quadrilha. Porque é formação articulada por várias pessoas. Mas não significa dizer que ele será preso amanhã. Nem depois de amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos. Sabe por quê? Porque eles mesmos lá, os ministros, né, disseram o seguinte: ele vai ter o direito de se defender,
Claro. de juntar suas provas, Claro. de juntar testemunhas. E depois o porta-voz da mídia, a mídia brasileira, aquela que ela é incisiva quando tem interesse, mas nesse caso quando não tem interesse, aí disse o seguinte: não, mas essas testemunhas só serão ouvidas depois das eleições. Significa o quê? 2019. 2019 significa o quê? Mudança de governo, mudança de ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inclusive da Polícia Federal, inclusive da Procuradoria-Geral da República. É outro cenário. Sabe o que vai acontecer? Nada. Vai ser mais um, como foi Paulo Maluf, como foi Eduardo Azeredo, como foi tantos outros, foram tantos outros. E tantos que deram réu agora, como eu citei, a quantidade que foram prescritos. Inclusive nesse julgamento do Aécio, se julgou também o Demóstenes Torres. Quer dizer, o Demóstenes Torres foi afastado do Senado Federal e o Supremo agora decidiu que ele pode ser candidato, que as provas colhidas contra ele são ilícitas, que não teve autorização judicial. Aí quer dizer, é ilícita. E a decisão do Senado de cassá-lo. Então não existe também ilícita. Se o Supremo decidiu que ele pode ser candidato, que as provas foram ilícitas, Ele deveria ter votado para o Senado. teria que votar para o Senado. Aí por que não votou para o Senado, mas pode concorrer? Então veja que nós estamos vivendo uma loucura judiciária. É um manicômio judiciário, né? É uma loucura, você não sabe em quem confiar. Você não tem pessoas querendo o bem do país. Você tem pessoas movidas por interesses pessoais. Quero só dizer uma coisa, que não sei se as pessoas sabem disso. A grande maioria desses ministros tem filhos que são advogados. Tem verdadeiras bancas de advocacia pelo país que se movimentam em base a decisões que ocorrem no Supremo. Até quando vamos aguentar isso? Vamos aceitar isso, essa manipulação? Portanto, senhores e senhoras do Supremo Tribunal Federal, tem que ter vergonha na cara. Tem que ser brasileiro. Não pode ter panelinha, não pode ter arrumadinho. Vamos botar esses processos da Lava Jato para andar. Não vamos estar segurando, como vocês vêm segurando, o processo de Renan Calheiros, de Romero Jucá, de tantos outros que estão lá parados, sem julgamento, sem andar, esperando prescrever. O povo está de olho. O povo está de olho. O povo está de olho em termos, né? O povo estaria de olho se fosse alguém da esquerda, né? Da direita, parece que não estão vendo. Tem isso também, né? Parece que só olha quando é de esquerda. Quando é de direita, coloca os panos em cima, né? E não consegue enxergar que é preciso apurar e acabar com a corrupção nesse país. E quero inclusive dizer uma coisa: eu sou daqueles que defendem o fim do STJ, assim como defendo o fim do Senado Federal. São duas instâncias que se gasta muito dinheiro e não serve para nada nesse país. Só serve para ser aparelhada pelos partidos políticos, ser aparelhada pelas famílias políticas desse país, que deveria acabar. Diminuiria os gastos e tornaria a lei, os processos muito mais rápidos, gente. Certo? Então, vamos ficar de olho, vamos estar aqui acompanhando, e se os processos não andarem realmente como tem que andar, vamos estar denunciando o tempo todo e cobrando celeridade processual, que é o que precisa existir nesse país. Que o Supremo faça como o TSE, faça como a Justiça Eleitoral, seja célere. Que a justiça no Brasil, como um todo, seja célere igual como é a Justiça Eleitoral. Ok. Tá bom, muito obrigada, Valéria. Até o próximo programa. E eu que agradeço. Até o próximo.
Agora o nosso quadro de avaliação esportiva, o nosso amigo João Vicente. João, na sequência dos últimos programas a gente falou um pouco sobre a Série B, falou um pouco sobre a Série C e agora vamos falar sobre a Série D. Né? Exatamente. Bom dia, Nagi. Bom dia, meus amigos do SINCEF em Movimento. Vou falar da Série D, a chamada quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, você finalizou o outro programa dizendo que quem fosse para lá ia sentir o amargo sabor da quarta divisão. E o América, né, do meu amigo Nelsinho, já está sentindo esse amargo sabor da quarta divisão desde o ano passado. Né, e doidinho para sair. Mas o funil é o meio apertado, né? Por quê? Porque a Série D, ele conta com 68 clubes. É muito time. Então a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol será a 10ª edição da competição agora em 18. Equivalente à quarta divisão, como já falei, e esta edição será disputada por 68 equipes que se classificarão através do campeonato estadual e por outros torneios realizados por cada uma das federações estaduais, né? Bom, a Série D era da seguinte forma: de acordo com o formato do ano anterior, com 68 equipes participantes, as vagas foram distribuídas da seguinte forma: os 4 rebaixados da Série C no ano anterior, o estado primeiro colocado no ranking nacional das federações teve direito a 4 vagas. Então o estado com o maior número, São Paulo, ele tem direito a 4 vagas. Do segundo ao 9º do ranking nacional das federações tiveram direito a 3 vagas, isso questão de federação, ranking de federação. E os demais 18 estados do ranking nacional das federações tiveram direito a 2 representantes cada, né? No caso aqui do Rio Grande do Norte. Então aqui no Rio Grande do Norte nós temos o América e o Açu. O formato de disputa é o seguinte: na primeira fase, os 68 clubes são divididos em 17 grupos, com 4 clubes cada. Organizados regionalmente, os times jogam contra os outros do grupo, em turno-retorno, num total de 6 rodadas. Os primeiros colocados de cada grupo, além dos 15 melhores segundos colocados, estarão classificados para a segunda fase. Desta fase em diante, todos serão em mata-mata, né? Com o clube de melhor campanha sempre realizando a partida decisiva em seus domínios. Agora vamos lembrar, o ano passado, o América foi sempre o primeiro colocado em todas as fases da Série D. Mas na hora da onça beber água, né? Na hora do pega para capar, como diz o outro, o América perdeu essa oportunidade para o Juazeirense lá em Juazeiro, na Bahia. Perdeu de 3-1 e com isso ficou muito complicado. O América, 3-0, foi 3-0, né? O América, muito complicado o América conseguir a classificação mesmo aqui em Natal, né? E não conseguiu e ficou de fora da Série C, de subir para a Série C. Então é um campeonato muito complicado, principalmente para clubes do tamanho do América, de Natal, de um Santa Cruz, que passou muito tempo na Série D, do Centro Esportivo Alagoano, CSA também, porque são clubes de torcida, de tradição, e a pressão no clube é muito grande para o time conseguir sair dessa situação, né? Então é muito complicado. O América, mais uma vez, vai participar da Série D do Campeonato Brasileiro ao lado do Açu, que será pela primeira vez o time da cidade de Açu participando aí da Série D. Então, que o América consiga sair e aí que a gente também deseja muito boa sorte aí pro Açu, né, também para que consiga crescer cada vez mais, não é isso? E Açu, né, que nós temos nossos amigos aí em Açu, né, filiados do SINCEF. Muito filiados assim, Açu. Beijo para Açu, amo de paixão. Ok, João, muito obrigada. Até o próximo programa. Até o próximo. Estamos chegando ao fim de mais um SINCEF em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você.